Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Catarina e hoje eu e minhas companhias de grupo vamos apresentar para vocês alguns sinais em Libras com o tema de animais. O primeiro sinal que eu vou apresentar é o sinal de minhoca e a gente inicia ele com a palma da mão voltada para frente, com os dedos abertos. Em seguida, nós vamos fechar todos os dedos, com exceção do dedo indicador, que vai ficar levantado, voltado para cima. Nós vamos fazer dobrar levemente o dedo indicador para frente, formando uma espécie de gancho. Em seguida, eu estou fazendo um sinal utilizando o meu braço direito. Então eu vou girar levemente meu pulso para a esquerda, de forma que a concavidade desse gancho fique voltada para a esquerda. Após realizar o nosso formato de gancho, nós vamos inclinar o nosso braço, deitá-lo na horizontal. E esse sinal tem dois movimentos. O primeiro deles, de abrir e fechar o dedo indicador. Nós vamos começar o sinal com as duas palmas da mão voltadas para frente e os dedos separados. Em seguida, vamos girar levemente os nossos pulsos, de forma que as palmas das mãos fiquem voltadas uma para a outra. Nós vamos juntar essas palmas da mão. Em seguida, nós vamos girar os nossos pulsos e deitar os nossos braços de forma que nossas palmas da mão fiquem na horizontal. Para adicionar o movimento a esse sinal, nós vamos deixar fixa, parada, a nossa mão que está localizada na parte de baixo do sinal e vamos mover apenas a nossa mão que está localizada na parte superior do sinal. Então, nós vamos subir e descer essa mão 2 vezes, ou afastar uma mão da outra e reaproximar 2 vezes. Esse é o sinal de estrela do mar. O nosso quarto sinal é o sinal de abelha. Nós novamente vamos iniciar com uma palma da mão voltada para frente, os dedos abertos. Nós vamos fechar os nossos dedos de forma que apenas a ponta do dedão e do dedo indicador se encoste, formando uma espécie de pinça com esses dois dedos. Nós vamos posicionar essa pinça próxima ao pescoço, na região do pescoço, com leve afastamento, e movimentar o nosso braço de forma a fazer um círculo com essa pinça 2 vezes. Em seguida, nós vamos levar essa pinça em direção ao nosso pescoço, como se fosse a abelha ferroando. E no ato de ferroar, você faz uma careta, uma expressão de dor. O quinto sinal que eu vou apresentar para vocês é o sinal de cobra. Novamente, iniciando com a palma da mão voltada para frente, os dedos separados, nós vamos fechar os dedos, deixando apenas o dedo indicador e o dedo do meio levantados, formando um V. Nós vamos curvar levemente esses dedos para frente, se assemelhando ao sinal de 5 em Libras. Eu estou realizando o sinal com o meu braço direito. Eu vou levar esse sinal até o lado esquerdo do meu pescoço. Vou posicionar o número 5 no lado esquerdo do meu pescoço e girar o meu pulso. Circular, fazer um formato de círculo. Esse é o sinal de cobra. O nosso sexto sinal é o sinal de água-viva. Começando novamente com a palma da mão voltada para frente, os dedos separados, nós vamos fechar a nossa mão de forma que a ponta dos dedos se encontrem, formando novamente aquele formato de coxinha que nós vimos anteriormente. Nós vamos
deitar o nosso braço de forma que esse sinal fique o nosso braço fique na horizontal e o sinal posicionado na direção do nosso peito, do nosso tronco. Esse sinal tem 2 movimentos. O primeiro de abrir e fechar a mão, afastar e reunir a ponta dos dedos. Além disso, eu estou realizando o sinal com o meu braço direito. No mesmo momento que eu abro, eu afasto a ponta dos dedos, eu desloco levemente o sinal para a direita. E ao unir novamente a ponta dos dedos, eu volto levemente o sinal para a esquerda. Então, eu realizo um movimento maior para a direita ao abrir a ponta dos dedos. E ao fechar a ponta dos dedos, eu volto levemente o sinal para a esquerda, fazendo a água viva se deslocando. Mantendo essa configuração de sinal, nós podemos fazer o nosso 7º sinal, que é o sinal do polvo. Então, mantendo uma das nossas mãos com a configuração de mãos do sinal anterior, ou seja, fazendo aquele formato de coxinha com o braço deitado na horizontal, o sinal sendo realizado na direção do nosso tronco. Nós vamos manter a configuração de mãos dessa mão e com a mão oposta realizar um formato de coxinha. Então, iniciando o sinal da mão oposta com a mão voltada para frente, dedos separados, nós vamos fechar a mão de forma que a ponta dos dedos se encontre e posicionar esse formato de coxinha de forma a encontrar a ponta dos dedos, encostar a ponta dos dedos próxima ao nosso pulso, ao pulso da outra mão e na parte superior da mão, próxima ao pulso. E nós vamos realizar o mesmo movimento. Abrir e fechar a mão que está posicionada embaixo. Ao abrir, deslocar levemente o sinal para frente ou para a direita, no meu caso. Ao abrir a ponta dos dedos da mão que está posicionada embaixo, deslocar ele para frente ao abrir e ao fechar a ponta dos dedos, voltar levemente para trás ou para a esquerda, no meu caso. Por fim, o 8º e último sinal que eu vou apresentar para vocês antes de passar para as minhas colegas é o sinal de sapo. Iniciando o sinal com a palma de uma mão voltada para frente, os dedos separados, nós vamos fechar essa mão. Eu estou realizando o sinal novamente com o meu braço direito. Eu vou girar levemente o meu pulso para a esquerda e inclinar o meu braço também para a esquerda, de forma que o meu braço fique deitado e posicionado na horizontal. Com a mão oposta, nós vamos iniciar também com a palma da mão voltada para frente, dedos separados, mas vamos juntar os nossos dedos. Nós vamos curvar levemente a ponta dos dedos para frente, realizando um formato de concha com a mão. Nós vamos posicionar essa concha na direção do pulso do nosso braço que estava na horizontal. Nosso braço estava parado na horizontal. E nós vamos movimentar essa concha 3 vezes em direção ao cotovelo, realizando saltos. Então, nós vamos afastar a concha do nosso braço que está na horizontal, mover ela levemente em direção ao cotovelo, fazendo 3 saltos, até chegar no cotovelo. Oi, boa tarde, meu nome
é Victoria e eu vou falar o nome de 10 animais. O primeiro vai ser o golfinho. Vamos colocar o braço esquerdo com a palma da mão fechada na frente do corpo, com a palma da mão direita virada pra gente, com o braço virado pra cima e a mão também. Nós vamos direcionar ele para a esquerda. E vamos fazer um movimento de subir e descer com a mão junto com o braço em formato de onda, saindo da direita e indo para a esquerda. O segundo é a onça. Palma da mão direita aberta. Vai curvar um pouquinho a ponta dos dedos. Como estamos usando o braço e a mão direita, vamos direcionar ele para o lado esquerdo e encostar a parte de cima da mão na parte de baixo do queixo e levantar para cima e para baixo. Após isso, vamos ficar com as duas palmas da mão aberta. Vamos juntar o dedão com o indicador, fazendo o formato de OK com as duas mãos. Vamos encostar primeiro a direita em cima do peito direito, tirar e colocar a esquerda em cima do peito esquerdo e tirar. E fazer esse movimento de colocar e tirar as mãos descendo até a barriga. Terceiro é a arara. Palma da mão aberta, vamos juntar o indicador com o dedão e abaixar os outros dedos para baixo. Vamos encostar a mão no queixo e abrir e fechar o indicador e o dedão. Abrindo e fechando o indicador. Quarto é a foca. Vamos usar as duas palmas da mão, palma da mão aberta, virar para frente. Vamos juntar os dedos com a palma da mão aberta, virar a mão para baixo, colocar a mão direita na frente, logo em seguida a mão esquerda na frente e fazer esse movimento. Após isso, vamos levantar as duas mãos novamente, palma da mão aberta, virada para frente, e vamos virar a palma da mão direita em frente à esquerda e a palma da mão esquerda de frente para a direita. E vamos juntar e separar, juntar e separar. Esse é o movimento da foca. 5 é o albatroz. Palma da mão aberta. Vamos juntar o indicador com o dedão e abaixar os outros dedos. Vamos encostar a mão no queixo, direcionando o dedo para frente e abrir e fechar o dedo. Indicador com o dedão, abrindo e fechando. Após isso, vamos usar os dois braços, cruzar em X na frente do nosso corpo, com a palma da mão fechada. Levantar apenas o indicador e o dedo do meio, do braço direito indicando para o lado esquerdo, do lado esquerdo indicando para o lado direito. Vamos levantar e abaixar esses dois dedos, o indicador e o do meio, e movimentar os braços do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Esse aqui é o albatroz. 6 é o cavalo marinho. Palma da mão aberta. Vamos deixar apenas o dedo indicador, o dedo do meio e o dedão levantados, os outros dois dedos abaixados. Vamos encostar o dedão na lateral do rosto, na parte direita, do lado do olho. Abaixar e levantar o indicador e o dedo do meio. Após isso, palma da mão aberta. Vamos fechar os dedos, deixar apenas o indicador levantado. Direcionar a mão para o lado esquerdo, continuando com os dedos fechados e o indicador levantado. Curvar um pouco a pontinha do dedo indicador e subir e descer o braço junto com a mão. Como estamos usando o braço direito, vamos levar até o lado esquerdo. 7 é a borboleta. Palma da mão aberta, as duas. Vamos direcionar a palma da mão para a gente, cruzar os braços, juntando um pulso com pulso e ligando o dedão um com o outro com a palma da mão aberta. Vamos fechar e abrir a mão, direcioná-la para o lado direito e para o lado esquerdo. Pro lado direito e para o lado esquerdo. 8 é a raposa. As duas palmas da mão aberta. Vamos virar uma para outra, deixar a direita de frente para a esquerda e a esquerda de frente para a direita.
fazer um formato, fechar um pouquinho a mão, fazendo um formato de triângulo próximo ao rosto, com o indicador próximo ao nariz e o dedão próximo ao queixo, fazendo como se fosse um triângulo na frente do rosto, com as palmas da mão próximas uma da outra. Feito isso, vamos ir fechando a mão para juntar os dedos com o dedão e afastando do rosto. Abriu, próximo do rosto e vai fechando, afastando do rosto. Essa é a raposa. 9 é o camaleão. Palma da mão aberta. Vamos deixar a palma da mão virada para frente. Abrir os dedos, abaixar um pouco os dedos virados para baixo, levantar um pouquinho o dedo do meio e colocar a mão direita na frente e depois a esquerda, a direita e a esquerda, fazendo um movimento de andar e colocando a língua para fora. Após isso, vamos ficar de novo com a palma da mão aberta, virar uma palma da mão uma de frente para outra. Vamos juntar os dedos junto com o dedão, fazendo um formato de O com as mãos. Colocar a mão direita em frente ao olho direito, colocar a mão esquerda em frente ao olho esquerdo em formato de O e direcionar a mão direita para cima e a esquerda para baixo. E depois ao contrário. A direita para baixo e a esquerda para cima. Depois para fora e para dentro, de forma desordenada, mexendo a mão para simbolizar o olho do camaleão. 10 é o gavião. Vamos colocar o braço na frente do corpo, palma da mão fechada, com a mão direita, palma da mão aberta. Vamos deixar apenas o dedo indicador e o dedo do meio levantado para cima em forma de V. Curvar um pouquinho a ponta dos dedos enquanto os outros dedos estão fechados. E vamos colocar primeiro em cima do pulso, na parte de cima, próximo à mão, e depois um pouco antes do cotovelo. Coloque em cima, antes da mão, e depois um pouco antes do cotovelo. Esse é o gavião. Meu nome é Lívia e eu vou fazer 10 sinais de animais. O primeiro sinal é o sinal de tubarão. A palma esquerda virada para baixo, o dorso da mão virado para cima. A mão direita vai encostar ao lado da mão esquerda. As duas mãos vão se movimentar para frente em zigue-zague. Esse é o sinal de tubarão. O segundo sinal é o sinal da baleia. Com a palma esquerda ainda apontada para baixo, você vai pegar a mão direita em formato de concha e vai direcionar para o dorso da sua mão. E vai fazer movimentos de abre e fecha para frente. O terceiro sinal é o sinal de macaco. Uma mão vai na cabeça, outra mão vai na barriga. Mão direita na cabeça, mão esquerda na barriga. E vai abrir e fechar a mão, coçando a cabeça. E alterna os movimentos. Quarto sinal é o sinal de mosquito. Palma esquerda ainda apontada para baixo, você vai juntar os dedos da mão, o polegar, o anelar e o dedo médio, e vai fazer movimentos circulares até a mão esquerda que está virada para baixo. Mosquito. Os dedos se encontram no dorso da mão. O quinto sinal é o sinal de lula. Agora, somente com a mão esquerda, você vai abrir e fechar, levando a mão para a lateral. Esse é o sinal de lula. O sexto sinal é o sinal de lombo. As duas mãos vão para a lateral do corpo, mexendo para cima e para baixo, com as mãos abrindo e fechando nessa mesma direção, em cima e embaixo do corpo. O sétimo sinal é o sinal de leão.
palma virada para fora, na direção da boca, você vai fazer uma careta, abrindo a boca, e vai fechar as mãos em formato de círculo, vai juntar os dedos. Esse é o sinal de leão. O 8º sinal é o sinal de canguru. Agora, com as duas mãos viradas pela metade, com os dedos apontados para frente, você vai fazer um salto com as mãos. Esse é o sinal de canguru. E você leva o corpo junto. O sinal de capivara, você vai juntar o dedo anelar e o dedo médio das duas mãos e vai levar em direção ao corpo. Ao corpo, não. Vai levar em direção à bochecha. Esticando. Esse é o sinal de capivara. E, por último, o sinal de raia. Agora, as duas palmas apontadas para baixo, encostando uma na outra, e vai girar os polegares, levando a mão para frente. Esse é o sinal de raia. E esses foram os 10 sinais de animais. Oi, boa tarde. Meu nome Viviane. Hoje eu apresentar nome de animais. Exemplo. Primeiro, gato. Gato, você vai pegar essa palma da mão, vai deixar levantado apenas o dedo indicador e o dedão. E vai juntar eles como se eles fossem uma pinça e vai botar entre a boca e o bigode, puxando assim como se fosse o bigode do gato. Sinal do gato. 2. Cachorro. Você vai pegar essa palma da mão, vai abaixar os dedos como se fosse uma garra ou então um gancho assim, todos os dedos, e botar entre a boca. Esse é o sinal de cachorro. 3. Cavalo. Você vai deixar levantado seu dedo indicador, seu dedo do meio e o dedão. Apenas, os outros vão estar abaixados. Vai botar o dedão entre a testa e vai abaixar como se fosse a orelha do cavalo. 4. Vaca. Vaca, você vai deixar levantado apenas o dedo mindinho e o dedão. Os demais vão estar abaixados e você vai botar o dedão entre a testa. Assim. Agora, 5. Você vai... Jacaré. Você vai pegar sua mão direita, sua mão esquerda, fazer como se fosse um gancho e juntar eles entre a boca. Como se fosse a boca do jacaré. Agora, 6. Você vai pegar seu dedo indicador, seu dedo do meio e o dedão, juntar entre a boca e o nariz assim. Esse é o sinal de pato. Agora, 7. Coruja. Coruja, você vai pegar seu dedo indicador e abaixar assim. Entre a boca, os demais dedos vão estar fechados. Aí vai estar entre o nariz. Aí depois você vai pegar seu dedo indicador de uma mão, da mão direita, dedo indicador da mão esquerda e o dedão. Os 2 dedões vão estar abertos e os 2 indicadores. Os demais dedos vão estar abaixados. Aí você vai fazer 8. Elefante. Você vai pegar sua palma da mão, abaixar os dedos e juntar com o dedão, como se fosse um 0. Botar entre o nariz e abaixar, como se fosse a tromba do elefante. 9. Pinguim. Você vai pegar sua palma da mão, vai botar entre a cintura e balançar, como se fosse um pinguim. 10. Tartaruga. Você vai pegar sua mão direita ou esquerda, abaixar os dedos e deixar o dedão sobre eles. Vai pegar sua outra mão e abaixar, e como se fosse uma concha em cima do dedão e balançar, como se fosse uma tartaruga e o casco dela, assim. Tchau. Obrigada.